Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com a nossa pré-candidata a prefeita da cidade de Cubatão, a nossa querida Paula Ravanelli. A Paula é, como eu já disse, a pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores em Cubatão. A Paula é advogada, ela é graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade de São Paulo, pela USP, especialista em políticas públicas pela Fundação Escola de Governo, mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, a UNB, e doutoranda em Planejamento e Gestão Territorial pela Universidade Federal do ABC. Ela também é, como vocês sabem, ela também é procuradora do município de Cubatão desde o ano de 2000. Antes, exerceu diversas funções e foi elevada à administração pública municipal, entre elas procuradora do Patrimônio Imobiliário de São José dos Campos. Também foi secretária de Justiça e de Direitos Humanos em Caçapava, chefe da Assessoria Jurídica de Cubatão e assessora da Secretaria de Habitação de São Paulo. Em 2003, a Paula Ravanelli foi cedida à presidência da República, na qual foi subchefe adjunta de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e assessora especial da Subchefia de Assuntos Federativos. Paula, é um prazer enorme poder falar com você, saber que a gente tem uma mulher petista que vai defender aí o nosso legado, que vai defender tudo aquilo que a gente acredita e saber que a cidade de Cubatão pode contar com uma campanha que eu tenho certeza que vai ser uma campanha bonita, uma campanha limpa, uma campanha para fazer debates, né? Eu tenho dito, Paula, que a gente tem a oportunidade, neste momento, de disputar um projeto e de fazer o confronto dos dois projetos, né? O projeto que trouxe desenvolvimento com sustentabilidade, o projeto que permitiu ao Brasil crescer, se desenvolver, ser respeitado pelos países da Europa, pelos Estados Unidos, por tantos países da Ásia. E hoje a gente vê o outro projeto, esse projeto que foi eleito na última eleição, que é um projeto de desmonte do Estado, é um projeto que é um projeto de desmonte da natureza, do meio ambiente, onde as pessoas estão sofrendo pela perda de direitos trabalhistas, direitos previdenciários. A gente está sentindo os dois projetos, um confrontando com o outro. E essa eleição é a oportunidade que nós temos de fazer essa disputa de projetos. Então, Verdade, Márcia. E aqui em Cubatão é exatamente a mesma situação que a gente vive no Brasil. Eu costumo até dizer que o nosso prefeito aqui é o Bolsonaro de Cubatão. Ele é muito alinhado a essa política genocida que o presidente, né, Bolsonaro tem imposto, né, ao Brasil. Infelizmente, a nossa situação aqui em Cubatão também é muito difícil. A gente vem assistindo assim, um descaso com a saúde pública, né? Nós temos aqui o maior índice de letalidade na região da Baixada Santista, que já é uma região que tem indicadores muito altos, né? Por conta de Santos, que tem uma população idosa forte, a gente tem um alto índice de letalidade, de casos de Covid, mas Cubatão consegue superar os indicadores de Santos, sendo que nós não temos uma população idosa. A nossa população é uma população jovem, mas é uma população, né, que, apesar da prefeitura ser muito rica,
ter a maior renda per capita da região da Baixada Santista, por conta do polo petroquímico, né, da indústria, que é muito forte aqui na cidade. Nós temos uma população muito empobrecida, né, que vive em condições de vulnerabilidade, sem infraestrutura de saneamento básico e sem esse investimento, né, que seria necessário na saúde pública para dar atenção, né, básica que ela precisa. Então, eu atribuo a isso, a esses fatores, né, esse alto índice de letalidade. Nós temos mais de 90 casos, né, de mortes por 100 mil habitantes. Então, esse é um indicador muito alto, 4 vezes mais alto do que a média nacional. A informação que eu tenho é que no último dia 2 de agosto, pelo boletim da Prefeitura de Cubatão, vocês tinham aí 4.996 casos de corona e já tinham 161 óbitos. Isso no dia 2, hoje é dia 6. Então, isso já deve ter aumentado muito, né? Verdade. A já... ela ainda é crescente, então essa curva, como você bem colocou, e mesmo assim nós estamos assistindo o prefeito falar em volta às aulas, né? Porque ele é um prefeito do PSDB, então assim bastante alinhado também à política, né? Do nosso governador João Dória, e ele tem procurado impor a mesma agenda, né? De flexibilização das regras de isolamento sanitário, porque em razão da pressão, né, do comércio local, a gente sabe, estamos conscientes da dificuldade por que passa o comércio local, até porque a prefeitura não fez nenhuma ação de apoio, de incentivo, né, que poderia ter dado um incentivo tributário, né, alguma isenção, né, auxílio complementar, né, para as famílias em situação de vulnerabilidade, distribuído a merenda, nem a distribuição de merenda, deputada, o prefeito fez. Ele acumulou por 90 dias, inclusive os recursos, né, recebidos do governo federal, sem fazer a distribuição. Agora, mais de 90 dias depois, é que ele começou a fazer a distribuição dos kits, né? Então, ele, com o recurso da merenda escolar, que nem é próprio do município, é recebido, né, em parte pelo governo federal, ele passou a comprar kits para distribuir. Mas, em todo esse período, ele não fez a compra de uma cesta básica para distribuir para a população. As cestas que foram distribuídas são do Fundo Social de Solidariedade, que são doações das empresas, né? É muito diferente de você ter uma política de assistência social que seja direcionada, né, para aquelas famílias carentes, para as famílias que estão no cadastro único. Ao contrário disso, ele fechou todo o atendimento aos centros de referência de assistência social, CRAS, deixou só atendimento por telefone e agora retomou com apenas um CRAS, né, aberto, que é o do centro, né? E o Bom Prato, digamos que é uma política também feita, né, em parceria com o governo do estado, que dá alimentação, mas toda assistência social está baseada nessas duas frentes, que é muito insuficiente diante das necessidades que nós temos aqui na cidade. Olha, quando a gente desce para o litoral, a gente passa necessariamente pela cidade de Cubatão, e a gente percebe, né, que, apesar de ser um polo industrial, um polo gigantesco, a gente percebe a vulnerabilidade daquelas famílias que moram ali naquele entorno, né? Sim. Então, a gente fica pensando, né, uma cidade com tantos recursos, tão rica, pela quantidade de ICMS que deve receber, pela quantidade de recursos que devem vir de petróleo, que devem vir de tanta coisa, e aí a gente vê as pessoas tão miseráveis como a gente percebe. Então, isso, de fato, precisa de uma pessoa que tenha capacidade de administrar, tenha gestão pública, mas que tenha também sensibilidade, né? Sensibilidade para poder saber o que fazer, como fazer. Eu quero te dar um exemplo daqui da cidade de Araraquara, onde a gente tem, eu sou daqui de Araraquara, onde a gente tem
19 pessoas só foram a óbito na nossa cidade. Olha, todas as medidas foram tomadas e algumas dessas pessoas não são efetivamente da cidade, elas são da região, porque Araraquara é polo, né, de uma micro-região, e muitas pessoas, por conta de UTI, acabam vindo para Araraquara, morrem em Araraquara e contabiliza como morte de Araraquara. Mas, assim, nós tivemos hospital de campanha, foi feito rapidamente, nós temos a testagem, assim, uma testagem muito grande está sendo feita aqui em Araraquara. Eu tive na Assembleia Legislativa há 15 dias e tive contato com uma pessoa que no dia seguinte me ligou dizendo que ela tinha positivado. E aí eu fiquei meio preocupada. Eu falei, nossa, apesar de eu ter ficado de máscara, tudo, mas a gente sempre fica preocupado. Claro. Eu liguei para a secretária da Saúde, que é muito amiga da gente, e expliquei o que tinha acontecido. Ela falou, não, vamos testar. E eu moro do lado de um laboratório particular. Aí eu perguntei para ela, eu falei, eu faço o teste pelo laboratório aqui do lado da minha casa ou faço pelo SUS? Ela falou, aqui em Araraquara o SUS sai no mesmo dia. Você vê melhor, né? Olha, totalmente diferente. Mas é muito importante o seu depoimento para os nossos ouvintes aqui de Cubatão, inclusive, verem que é possível fazer diferente, né? O Partido dos Trabalhadores tem feito uma gestão muito mais eficiente aonde governa do que a gestão que a gente está enfrentando, né? Hoje, eu digo até enfrentando, porque é uma gestão contra a população, é realmente uma gestão que a gente tem que enfrentar, porque ela não tem, assim, não faz o básico, que seria a atenção básica, né? A testagem, o isolamento dos doentes, o hospital de campanha. Márcia, nós não temos nada disso. Não temos hospital de campanha, né? O prefeito, ele teve uma... Por isso que eu falo que ele é muito assim o Bolsonaro de Cubatão, porque ele adota também um comportamento negacionista, como se nós não tivéssemos problema. Ele fala, não é necessário fazer um hospital de campanha aqui em Cubatão. Nós temos espaço no hospital público. Hospital que não é mais público, porque ele fechou o hospital público e reabriu, concedendo parte dos leitos, né, para a iniciativa privada. Agora é um hospital 60-40. Então, parte, né, dos leitos não estão mais a serviço do Sistema Único de Saúde. E não fez assim testagem nos bairros, não deu condições, estruturas para isolamento comunitário, né? E nós sabemos que se a nossa população, que você conhece bem quando passa, né, pela estrada, que está nas margens das rodovias, Anchieta, imigrantes, né? Nós temos uma comunidade aqui, a Vila Esperança, que tem 35 mil pessoas. É uma cidade. Né? É uma cidade irregular, né? Sem infraestrutura sanitária, e as pessoas não têm condições de ficar em isolamento domiciliar, uma família. Não tem, então elas precisariam ter um apoio, uma estrutura para poder fazer isso. Então, tudo isso prejudicou, né, o isolamento que nós poderíamos ter tido, e por isso nós temos índices tão altos, né, e ficam assim chocantes comparados ao de Araraquara, uma cidade tão maior que nós, apenas com 19 mortes, e nós com quase 200 mortes. Nós vamos chegar a 200 mortes neste mês de agosto, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que ser realista, também não adianta adorar a pílula, né? Eu acho que a gente tem que denunciar, inclusive, essa atitude que é negacionista, de falar que não tem problema. Temos um grande problema, um grave problema, e que nós precisamos estar nos preparando e organizando a população, inclusive para ela colaborar, né, com essa política, né? Aqui o Edinho, logo que começou a pandemia, ele procurou as universidades, ele conversou com o pessoal tanto a universidade pública quanto a privada, ele fez parcerias, e as universidades, os cursos que nós temos aqui nas universidades, têm professores, alunos, laboratórios. Então, a testagem ela é feita, e no mesmo dia, se você tiver positivado, no mesmo dia você já recebe
o resultado ou negativo. O meu, graças a Deus, deu negativo, né? Mas você tem uma infraestrutura de uma pessoa que tem responsabilidade, né? Está distribuindo cestas básicas desde o primeiro mês. Ele tem o PA municipal aqui em Araraquara, tem programas. É o programa de aquisição de alimentos, né? Isso. Tem Isso é maravilhoso, até explicando, né, para quem está nos ouvindo. É um programa do governo federal que permite que 30% da alimentação escolar seja adquirida da agricultura familiar, não é isso, deputado? Esse daí é o PENAI. O PA é um programa de aquisição de alimentos do governo federal, mas o Edinho fez uma lei na Câmara Municipal, aprovou a lei, e nós temos o PA municipal. O PA que interessante. municipal chama PMAIS, Programa de Aquisição Municipal de Alimentos da Agricultura Familiar. E aí ele compra 100% do recurso da agricultura familiar, dos assentados. Aqui nós temos 3 assentamentos. Esses alimentos, eles são encaminhados para a central de abastecimento do município. Lá, além da cesta básica, que contém os índices, os ingredientes, vamos dizer assim, que contém arroz, feijão, enfim. Os produtos. Eles têm também uma cesta de verduras, legumes, frutas. E, fora isso, tem também uma parceria com uma cooperativa de mulheres que faz máscaras. Então, as pessoas da periferia também recebem, além da cesta de alimentos secos, recebe a cesta de alimentos comprados pelo PA municipal. E também recebem o kit de máscaras para as famílias, para que elas possam se proteger. Que lindo esse projeto! Nossa, muito bom você me contar, porque eu vou já incluir isso no meu programa de governo. Eu estou terminando um processo de escuta, né, de participação popular. Apesar do contexto aí da pandemia, nós conseguimos organizar 7 encontros virtuais, usando a plataforma, né, Zoom, igual a essa que a gente está usando agora, e mobilizamos mais de 200 pessoas na elaboração do programa. E ele tem como eixo estruturante a transição ecológica para o século XXI, que é a orientação do Partido dos Trabalhadores, né, para todos os pré-candidatos. A gente adotou, assim, seguimos a cartilha mesmo do modo petista de governar, e traz justamente ideias como essa, né? De a gente pensar o futuro da nossa cidade, muito assim, incentivando a economia solidária, a economia criativa, né? O pequeno produtor, o microempreendedor individual, né? Porque a gente vai enfrentar assim, um novo contexto, né? Em que o mundo do trabalho também vai estar mudando. E Cubatão sempre ficou muito focada nesse polo petroquímico, nos empregos da indústria. E isso não depende da prefeitura, mas existe um processo de desindustrialização do país, né? Então, cada vez, e também de automação das indústrias. Então, cada vez a indústria precisa de menos empregos, né, para manusear as suas unidades de produção. Então, a gente tem que começar a olhar e investir em outras atividades econômicas que possam gerar emprego e renda para Cubatão, e que não sejam tão poluidoras, né? Que sejam mais harmônicas, né, com o meio ambiente, que respeitem o meio ambiente e que até valorizem o potencial turístico, ecológico que nós temos aqui na cidade, né, por causa da Serra do Mar, das áreas de manguezais. A gente tem um potencial incrível. As pessoas só conhecem Cubatão pelo conceito velho dela, né, de cidade poluída. Né? Outro dia, a gente teve a presença do Supla aqui, o filho do Suplicy, sabe? O roqueiro, o roqueiro punk. Que até viralizou o vídeo dele, porque ele veio em Cubatão para gravar um clipe de uma música dele, porque ele queria um cenário pós-apocalíptico. E ele veio justamente buscar na nossa cidade, vê que tristeza. Né? Então, a gente precisa mudar esse cenário. Nós não queremos mais ser o cenário pós-apocalíptico. A gente quer ser um cenário de sonho, né? De
de pessoas que acreditem no potencial da cidade. E nós temos, assim, potencial para isso. A minha família mesmo, ela tem uma marina. Então, tem um potencial para turismo náutico aqui, né? De barcos, para conhecer toda a região a partir, né, de Cubatão. Turismo histórico, né? É uma região bonita, é uma região muito bonita, mas ela acabou ficando, inclusive, vamos dizer assim, num conceito... Desconhecida, né? Relegada, né? Conceito não tão agradável, vamos dizer assim, para ser bem... Sim, estigmatizada, né? Estigmatizada. Isso. Verdade. Não, quando eu era adolescente, Márcia, eu confesso para você, assim, eu tinha vergonha de falar que era de Cubatão, porque quando eu ia falar que era de Cubatão, mas você vive lá, você usa máscara, sabe? Era sempre esse tipo de pergunta, né? Eu fui estudar em São Paulo, então você vê, você tem que resgatar a própria identidade dos moradores aqui, porque a gente tem que ter orgulho da nossa cidade. Para isso, tem que ter uma liderança política que faça esse processo de pactuação, envolvendo muito a cultura. Quando eu pedi essa live com você, eu pedi muito, assim, tendo como referência o apoio que você tem dado à cultura no estado de São Paulo, você que é autora do projeto, né, estadual que prevê o auxílio, porque eu acho que a cultura ela pode ter esse papel na cidade, sabe, de resgate dessa identidade, da valorização. E nós temos, assim, vários grupos artísticos, porque cultura é resistência, né? Então, onde você tem mazelas sociais, parece que também tem muita gente fazendo cultura. Onde eu vejo, assim, nas periferias, você vê onde que brota, né? Não sei de onde essa força, né? Das pessoas ela aparece muito, né? Ela se expressa muito através das atividades artísticas. E nós temos isso aqui em Cubatão, um grande número de coletivos, de grupos artísticos jovens na nossa cidade, que estão fazendo cultura sem nenhum apoio institucional. E agora, em tempos de crise, de pandemia, as pessoas devem estar num desespero total, que é o que a gente tem visto, né? Você está dizendo que vocês têm uma classe artística grande, tem um pessoal que faz cultura, que brota cultura, mas neste momento de pandemia, nós estamos vivendo tempos difíceis, não Sim. só em Cubatão, mas em todas as cidades por onde a gente passa, os nossos artistas estão precisando desse auxílio emergencial. Eu quero assim, dizer para as pessoas que estão nos assistindo que nós temos experiências maravilhosas de construção de gestão pública no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho certeza que todas as experiências que a gente tem uma experiência linda que está sendo feita lá em Maricá, você deve ter ouvido falar. Agora eles vão começar um projeto com os jovens nas escolas. É maravilhoso. A gente teve uma conversa com o Aquá, que foi prefeito lá. A gente Sim. tem aqui em Araraquara várias cooperativas que o Edinho fomenta, e a última que ele conseguiu estruturar foi uma cooperativa de egressos do sistema prisional. Porque, via de regra, quando a pessoa paga a pessoa que ela cometeu, que ela sai do sistema prisional, ela não tem oportunidade, porque todo mundo tem medo de contratar uma pessoa que esteve presa, uma pessoa que passou um bom tempo da sua vida, muitas vezes, dentro de uma penitenciária. Então, nós estamos com uma cooperativa aqui do sistema prisional. Nós temos experiências lindas aqui, por exemplo, quem faz o controle, a limpeza, para que a gente não tenha dengue, são as pessoas em vulnerabilidade. Tem um programa que chama Frentes da Cidadania, onde a gente emprega aquelas pessoas que estão há muito tempo desempregadas. São muitas as experiências. Na cultura, a gente tem milhares de crianças nas oficinas culturais, nas escolinhas de esporte. Então, assim, são experiências lindas, experiências fáceis de serem implementadas, né? Mas a gente precisa ter vontade política, a gente precisa ter alguém que sonhe, que tenha utopia, que tenha vontade, que queira, de fato, mudar a realidade do nosso país. O nosso país
você sabe melhor que eu, 50% da nossa população não tem esgoto, não tem saneamento básico. Aqui é o mesmo percentual aqui em Cubatão, 46% da cidade não tem esgoto tratado. Não. Pela Sabesp, né? Isso porque nós estamos ao lado da maior região metropolitana do Brasil. E mesmo assim, né? Uma das cidades mais ricas do Brasil, e metade da população não tem esgoto tratado. É uma vergonha, né? Araraquara tem 100% de esgoto coletado e tratado. 100% Olha aí. Da população de Araraquara tem água. Márcia. E nós não temos favela aqui em Araraquara. Aqui a gente tem 19 mil pessoas sem água tratada. É um pequeno município sem água tratada. E o prefeito fez assim, recentemente, antes da aprovação do marco legal do saneamento, né, esse novo marco, que induz, inclusive, a privatização do setor, infelizmente, né, numa visão incorreta, errônea, porque um serviço público que tem características de monopólio natural, a privatização não agrega nada, não agrega nenhum valor, porque não permite a concorrência. Então, você vai ter só uma empresa privada lucrando em cima daquele monopólio natural. Então, eu acho assim, um equívoco, mas apesar do equívoco, essa nova legislação, ela previa que para a concessão desse serviço era obrigatório a licitação. Então, o que o prefeito fez aqui? Ele correu para firmar um contrato com a Sabesp sem licitação antes de entrar em vigor a nova lei. E firmou o esse contrato, né, de concessão com a Sabesp em piores condições possíveis. Era um contrato que vinha sendo negociado há 10 anos e ele pegou e fechou esse contrato com os piores. A prefeitura tem a taxa, né, de retorno que a prefeitura vai ter da concessão, é a pior entre todos os contratos das cidades da região aqui da Baixada Santista. Então, fez um mau negócio, né, sem concorrência pública, e agora nós temos que lidar, né, com 30 anos para frente de concessão para a Sabesp, sendo que provavelmente, diante desse quadro, a Sabesp deve ser privatizada, né? Então, a gente nem sabe quem vai ser a empresa que... Mas você vai ganhar a eleição, se Deus quiser, aí na cidade de Cubatão, e vai encontrar algo que seja prejudicial ao erário público e vai anular, né? Tentar anular esse contrato. Vai rescindir esse contrato por falta de equilíbrio econômico-financeiro, e nós vamos, se Deus quiser, sentir que o povo de Cubatão vai poder ter alguém, de fato, que respeite cada centavo do dinheiro público. Mas a gente combinou de conversar um pouco sobre cultura. Então, eu queria um pouco perguntar para você, Paula, no seu programa de governo, na sua proposta, já que você é pré-candidata à prefeitura, quais as políticas públicas para a cultura que você pretende implementar e que você já está dialogando com as pessoas para colocar aí na sua proposta? Perfeito. Bem, primeiro isso, eu acho que a cultura ela tem que ter um papel assim, muito importante e ela está sendo trabalhada de forma transversal em várias políticas. Por exemplo, na educação, né? Então, a minha ideia é estender todas as escolas, né, para período integral e no contraturno escolar desenvolver atividades esportivas e culturais. Porque, assim, eu acho, e assim, eu tenho consciência de que os próximos anos serão anos muito difíceis, né? Ainda de uma crise econômica que o Brasil vem vivenciando e vai se agravar diante da suspensão das atividades econômicas durante a pandemia. Então, é muito difícil você pensar em investimentos assim vultuosos, né? Nós temos que pensar no micro, o que fazer com poucos recursos. Então, o que eu penso? É transformar os equipamentos, as escolas, que são... nós temos várias escolas que, infelizmente, não têm tido nenhum tipo de manutenção, então elas precisariam de reforma e manutenção, mas já para adequá-las, para que elas possam ser utilizadas, né, no contraturno escolar e mesmo no final de semana, como centros culturais, né? E aí eu teria
uma cultura já descentralizada nos bairros, porque esse é um outro problema da cidade. A nossa cidade, ela não é uma cidade integrada, compacta. Ela está espraiada no território e cortada por ferrovias, rodovias, né? Então, é muito difícil a mobilidade. Então, outro programa, né, que eu quero levar à frente, copiado até da Prefeitura de Maricá, é a tarifa zero para o transporte público. Claro, de forma gradativa, né, com responsabilidade fiscal. Né, nós vamos fazer igual o Maricá fez. Eles começaram com 6 linhas de ônibus. E 12 anos depois, eles conseguiram chegar à cobertura de 100% de tarifa zero. Então, a minha ideia é fazer a mesma coisa. Começar com algumas linhas principais, começar com primeiro, impedir o aumento das tarifas, né? Congelar o valor da tarifa para o transporte público coletivo e começar com algumas linhas de transporte gratuitos, principalmente nos finais de semana, para propiciar que as famílias possam chegar aos espaços culturais. Então, reabrir os parques que foram fechados pelo atual prefeito. Nós temos um parque no centro da cidade, que é o Parque Anilinas, que pode ser revitalizado com atividades culturais. Nós não temos um teatro municipal. Existe o equipamento público, ele foi foi cedido a uma universidade particular para fazer a faculdade de medicina, que, inclusive, é fruto de um trabalho que começou com a prefeitura do PT e o programa Mais Médicos no governo federal, que conquistou esse curso de medicina para a cidade, né? E ele foi implementado. Então, assim, tentar resgatar um espaço para ser um teatro, né, na cidade, acho que muito importante, porque nós temos vários coletivos de cultura que, na falta de equipamentos públicos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão ocupando. Eles são assim, maravilhosos. Tem o Galpão Cultural, é um coletivo jovem de cultura, eles ocuparam o galpão e transformaram aquilo sem apoio, né, da prefeitura num espaço público de teatro. Então, eu acho que a gente tem que apoiar. Então, a prefeitura pode também ajudar, sendo uma incubadora de projetos, né, de economia criativa. Então, pensar, né, nesse novo normal que nós vamos viver, a tecnologia ela vai ter um papel muito importante. Então, talvez a prefeitura pode apoiar viabilizando a infraestrutura necessária de internet para a cidade, né? Wi-Fi gratuito nos espaços públicos. Isso vai permitir o acesso, né, de várias pessoas à cultura, né? Porque aí a cultura é entendida de uma forma mais ampla até do que as manifestações artísticas, né? Então, e também o patrimônio histórico também. Nós temos, assim, a gente tem assim, próprios, né? Que equipamentos, fábricas, né? Que foram abandonadas, a Fabril, a Vila, né? De trabalhadores. Muita coisa nesses próprios. Em Piracicaba tem um engenho velho que foi abandonado e eles estão tentando restaurar uma parte, e eles usam como um equipamento de cultura. É um lugar maravilhoso. Estava abandonado, jogado às traças, e o povo da cultura está revitalizando aquele espaço. E, olha, a última vez que eu fui lá nesse espaço, eu fiquei encantada, não dá vontade de ir embora. Então, a gente tem alguns espaços assim que são muito próprios para isso. Eles não são públicos, são da iniciativa privada. Mas eu mesmo tive oportunidade, quando eu fui procuradora de São José dos Campos, eu fiz um processo com apoio da prefeita do PT, a médica, né, Ângela Guadagnin. Eu trabalhei com ela e nós fizemos, com o apoio dela, um acordo com a antiga Tecelagem Paraíba para transformar aquela propriedade privada no parque da cidade. Então, foi um acordo que envolveu, inclusive, uma dívida que a empresa tinha junto ao INSS. Então, é isso, a gente tem que pensar soluções criativas. Talvez a prefeitura não tenha recursos para desapropriar, mas ela pode fazer um acordo maior, né, e pagar
de forma parcelada, né, esse equipamento, e reverter ele para a área cultural. E com isso, você atrair eventos, né? Então, assim, esses próprios podem ser espaços para um festival de cinema, para um festival de teatro. Nós temos aqui coral, né? Inclusive, nós temos uma maestrina, que é uma colega minha, maravilhosa, né? Que dirige vários corais da banda sinfônica, porque como a prefeitura sempre foi uma prefeitura rica, robusta, né? Em termos orçamentários, ela acabou fortalecendo, investindo nessa área cultural. Esta gestão é que derrubou isso, e aí assim, desestruturou os grupos artísticos da cidade. Então, acho que eu retomaria, né, esse apoio aos grupos artísticos da cidade, mas não é assim, não é como favor para a cultura, é enxergando o potencial econômico que essas atividades podem ter para toda a cidade. Se eu consigo organizar eventos que tenham projeção estadual ou projeção nacional, eu vou estar atraindo investimentos para a cidade, né? De turismo de evento, turismo cultural, e isso gera renda, gera riqueza para todos que vivem aqui, né? Não só os artistas diretamente beneficiados. Já que você gosta tanto de cultura, eu te convido, pós-eleição, para conhecer a Escola Municipal de Dança aqui de Araraquara. Nós temos um projeto maravilhoso, que nós começamos no primeiro governo do Edinho. As crianças ficam 8 anos na Escola Municipal de Dança, elas no contraturno, óbvio. Elas entram pequenininhas e saem adolescentes, e lá elas têm assim, tudo que você possa imaginar em termos de cultura, elas aprendem. Não aprendem só dança, elas aprendem música, elas aprendem arte, a história da arte. Elas saem com um currículo que é um negócio impressionante. Então, nós tínhamos projetos semelhantes aqui em Cubatão, nos governos, né, anteriores, não só do PT. Até esses investimentos, eles são de anteriores ainda, mas foram interrompidos pela atual gestão, né, do PSDB. E que a visão dele é que isso não é tarefa do Estado, né? Que deve ser transferida para a iniciativa privada, que o mercado, né? Imagina, um grupo artístico que faz uma pesquisa, ele não pode viver de apresentações, porque ele tem todo um trabalho, né, para chegar naquela apresentação, é um trabalho de 6 meses, de pesquisa, de treinamento, de capacitação, no caso, né, de for uma escola, das crianças. Então, você não pode trabalhar só com resultado, né? Você tem que ter garantir uma estabilidade, uma permanência, para que essas produções artísticas possam sobreviver, possam crescer, né, e frutificar, né, dentro da cidade. Então, eu retomaria, né, esses investimentos e essa relação permanente de apoio, né, financeiro aos grupos artísticos de Cubatão. Essa escola de dança, o critério para a criança poder começar quando ela tem 7, 8 anos, é o critério socioeconômico. As crianças em maior vulnerabilidade, elas passam por uma triagem e elas são admitidas a partir desse critério, de outros critérios também. E elas ficam por 8 anos nessa escola. A escola é maravilhosa, é um negócio... Ela foi construído. Começou numa casa, né? Num lugar muito tímido, mas ela foi crescendo. E aí, numa plenária do orçamento participativo, o pessoal da cultura foi e conseguiu aprovar a construção da Escola Municipal de Dança, e foi, assim, foi um espetáculo. Que lindo! Ainda é uma conquista da participação popular. Sim, sim. Então, isso também é uma coisa que a gente perdeu nos últimos anos, né? Nós tínhamos orçamento participativo aqui em Cubatão, que tinha limitações, né? Eu acho que também eu não sou saudosista, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer
né, nossos governos do Partido dos Trabalhadores aqui em Cubatão tiveram dificuldades, tiveram problemas, em especial depois da crise econômica de 2008, né? Esses problemas se agravaram, a falta de governabilidade, né, na Câmara, de apoio da Câmara. Inclusive, o prefeito atual, né, era vereador, e era um dos vereadores daqueles assim que rejeitava todos os projetos da nossa prefeita, assim, que atrapalhou e prejudicou muito o bom, né, trabalho dela. E aí depois ele implementou os projetos que ele mesmo tinha rejeitado quando a iniciativa era dela. Você vê assim a hipocrisia, né, desse tipo de político, né? A política pela política. Sem exatamente. pensar no cidadão, né? Eu tenho certeza que você não vai rezar essa cartilha. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho lindo aí na cidade. E eu quero dizer para você que o nosso mandato apoia algumas companheiras e alguns companheiros, mas preferencialmente mulheres, para a vereança. E aí, em Cubatão, nós fomos procurados por uma moça chamada Paloma. Sim. A Paloma é uma companheira que a gente pretende contribuir com a campanha dela. Sim. E a Mônica Marques também. A Mônica também. A professora Mônica Marques, também, que é uma artista também da nossa cidade. Ela é professora, diretora de escola e também atriz. Então, ela tem... esses dias. Isso. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Nós, no nosso mandato, a gente construiu uma plataforma onde a gente tem, você falou que está fazendo o seu programa de governo, onde a gente tem alguns programas de governo de experiências vitoriosas. O programa de 2000, do Edinho, de 2004, o nosso programa de governo de 2012, o nosso programa de governo da última eleição, que o Edinho agora está como prefeito, vai para a reeleição. Enfim, nós temos várias contribuições, porque você é procuradora, você está bem assessorada, você trabalhou no governo federal, você conhece a política pública, mas a gente tem alguns candidatos, pré-candidatos, que precisam de um pouco mais de apoio. Claro. Essa plataforma que a gente tem no mandato... E conhecimento nunca é demais, né, deputada? Nunca. A gente aprende todos os dias. Né? Isso. E aí, nós estamos disponibilizando para os candidatos a vereador, para os candidatos a prefeito. Se você tiver interesse em dar uma olhadinha no Claro. Não, com certeza. Vamos lá beber nessa fonte também. Isso. Eu fui candidata a prefeito em 2012 aqui em Araraquara. Sim. Fiquei em segundo lugar. Né? Foi uma experiência muito bonita. Foi muito difícil porque ele estava com a máquina, enfim. É a minha situação também. É a primeira vez também que eu me candidato, né? Eu nunca concorri em nenhum cargo eletivo. É a primeira vez, mas eu estou muito animada, porque é isso. Se a gente faz um bom trabalho, um trabalho sincero, a gente vai agregando pessoas. Toda a nossa campanha é de pessoas voluntárias, e por conta da pandemia, eu tenho hoje amigos, né, pelas redes sociais que eu nem conheço pessoalmente, mas assim, eu tenho um enorme carinho, porque eles falam comigo todo dia, eles me apoiam, acompanham todas as lives, né, e isso porque esse trabalho, a campanha, às vezes, ela é muito solitária, né, Márcia, assim, não é fácil você fazer uma campanha. A gente tem muitas dúvidas. Em tempo de pandemia é pior. Então, assim, eu fico muito feliz assim, de ter encontrado, né, pessoas tão receptivas e que estão nos apoiando tanto nesse processo, sabendo que é uma candidatura que não é favorita, porque o prefeito, né, por ter a máquina na mão, acaba sendo naturalmente favorito, mas isso não quer dizer nada, porque eu fiz um debate com ele na segunda-feira e, assim, ele ficou muito claro, né? Apesar de toda a estrutura que ele tem, ele chegou lá com 5 assessores e eu cheguei lá sozinha com um amigo meu e, mesmo assim, ficou claro que ele não tem projeto nenhum para a cidade.
ele falou tudo olhando para o retrovisor, ele continua fazendo aquelas lamentações. Eu peguei a cidade quebrada, porque o déficit da Previdência, porque o déficit de precatórios, problemas que todos os prefeitos de Cubatão enfrentaram, todos, né? Não são mazelas de agora, né? Ele quer atribuir esses problemas à gestão do PT de forma assim mentirosa, né? Porque são problemas históricos que a nossa cidade tem. Agora a gente precisa de uma liderança que seja capaz de lidar com esses problemas e projetar um futuro para a cidade. E ele vem para uma eleição sem nenhum projeto para o futuro, só olhando para trás, olhando no retrovisor e se lamentando dos problemas que ele recebeu, né, das gestões passadas. Então, isso ficou muito evidente no nosso debate e eu acho que fortaleceu ainda mais a nossa candidatura. A gente que não estava acreditando, depois desse debate, falou, não, agora eu estou, né? Agora eu acredito, você tem razão, vamos junto. Ó, eu tenho uma mensagem da Fernanda aqui, muito bonita, eu vou ler para você. Estou na torcida pela Paula e desejo que Cubatão a abrace, porque a cidade merece uma prefeita que a respeite, a ame e trabalhe por ela. Olha que bonito. Lindo, lindo mesmo. Que legal, gente. Tem muita gente acompanhando a gente aqui nas redes sociais, muita gente comentando. Eu tenho a impressão que essa live vai ficar um bom tempo rodando aí para as pessoas poderem ouvir. Ah, que bom, muito bom. A nossa futura prefeita de Cubatão, se Deus quiser, né, Paula? E olha, eu queria só te contar de mais um projeto que eu tenho, até para ver se você tem alguma coisa, conhece alguma coisa parecida. Também é a ideia da moeda social lá, que também Maricá tem, né? A gente pensou em implementar aqui, a partir da moeda social, o banco de microcrédito e uma renda básica universal para crianças de 0 a 13 anos. Por quê? Porque a criança, ela não tem aquela discussão, né? Ela não recebe Bolsa Família para família, né? Em situação de vulnerabilidade. E todo mundo critica, né, o Bolsa Família porque você está pagando, a pessoa não vai trabalhar porque recebe o benefício. Olha, uma renda para criança, ninguém pode reclamar, porque criança de 0 a 13 anos não tem que trabalhar, né? Então, e a prefeitura, ela é rica, ela tem condições de fornecer isso. Isso vai ajudar muito nesse momento pós-pandemia, porque a gente sabe que a retomada das atividades econômicas vai ser gradual. Então, a gente precisa dar condições de sobrevivência hoje para as pessoas que vivem em Cubatão. Então, é uma ideia, né? E a gente faria isso através de moeda social, garantindo que o valor do benefício vai ser investido na própria cidade, né? Porque ele vai ter que, como moeda social, ser gasto no comércio local. Sabe o que é isso aqui? Quando eu fui candidata em 2012, eu queria fazer um programa orçamentário, que dentro do orçamento do município a gente tivesse o orçamento criança. As rubricas destinadas a crianças fossem carimbadas. E a gente fez um programa de governo normal e fizemos um programa de governo para as crianças, programa CADA, Crianças e Adolescentes, Direitos Assegurados. Que legal! E aqui a gente traz todos os temas, de todos os temas que envolvem as crianças. Quem debateu esse programa comigo foi uma médica do Rio de Janeiro, que ela trabalha ela é especialista em crianças e adolescentes, faz terapia, é uma profissional que viaja o mundo inteiro discutindo a questão principalmente dos adolescentes, né? E aí ela esteve aqui em Araraquara no dia do lançamento do programa, foi um negócio muito interessante. Depois você me manda depois o link para eu acessar esse material virtualmente, o arquivo PDF. Eu quero muito conhecer em detalhes para talvez adotar, então, também como uma proposta nossa aqui em Cubatão, para o programa de governo. Isso. O Rodrigo, que é meu assessor, vai entrar em contato com você e vai passar. Não, claro. Bom? Então, tá bom. Bom, Paula, eu acho que a gente já conversou quase uma hora, o tempo passa, né?
Eu quero... Eu só queria te perguntar sobre aquele projeto do auxílio. Como é que está isso? Estadual. O da cultura? O da cultura, que você é autora. Sim, é o PL 253. Nós conseguimos, vamos dizer assim, 10% dele a gente conseguiu incluir num projeto grandão do governo do estado, né? A gente conseguiu negociar, mas ele continua tramitando. Nós não abrimos mão dele. O que aconteceu? Quando o secretário de Estado da Cultura viu que o governo federal aprovou a Lei Aldir Blanc, ele tirou o corpo fora dizendo que ele não tinha orçamento para debater um auxílio emergencial para o pessoal, para os artistas, para as entidades, para as associações, para as ONGs da cultura. Mas a gente continua fazendo debates. Ontem, inclusive, nós tivemos uma conversa com o Sérgio Mamberti e com o Sérgio Santiago, que é do teatro, né? Sim. E a gente está organizando lá na Assembleia, a Bebel, eu e outros deputados, a gente está organizando uma audiência pública para a gente debater o Sistema Estadual de Cultura, porque se a gente tiver um sistema, um Fundo Estadual de Cultura, a gente tem muito mais possibilidade de desenvolver e de negociar coisas da cultura com o governo do Estado. O governo do Estado recuou, mas nós continuamos, a Eleci Brandão, a Érica Malunguinho, a Isa Pena, a Mônica da bancada ativista, enfim, várias deputadas e deputados. Que bacana! E a gente continua debatendo esse tema lá, mas a gente não conseguiu 100%, não. Nós conseguimos um pouco, que a gente incluiu no PL 350, que foi um projeto grande que a gente fez com vários temas. Agricultura familiar, a questão de isenções para algumas categorias baseadas em impossibilidade de fazer pagamento de água, de luz, de gás, enfim. E aí claro. A gente acabou inserindo a cultura também, conseguimos negociar, inserimos. Mas o governo negociou pouco, a gente quer mais. E nós continuamos na luta lá na Assembleia. Tá bom? Tá bom. Paula, perfeito. Foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer imenso falar com você, né? Eu vou torcer muito, assim como a Fernanda, eu vou torcer muito para que dê muito certo aí em Cubatão, que as pessoas possam ter consciência da importância da gente eleger pessoas que têm um compromisso. Nós temos experiência em governar, nós temos conhecimento para isso, nós temos projetos para isso, né? E eu tenho certeza que você vai fazer um belíssimo programa de governo para que a população... Aliás, eu entrei na política pelo programa de governo do Edinho de 2000. Quando eu vi o programa de governo dele, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, se esse moço fizer 50% do que está nesse programa de governo, a cidade de Araraquara vai mudar. Ele não fez 50%, ele fez 100%. Uau! Então eu espero seguir esse exemplo de vocês aí em Araraquara também. Se me derem a oportunidade, eu com certeza vou seguir passo a passo essa caminhada tão vitoriosa aí do prefeito Edinho, sua e de toda a equipe do Partido dos Trabalhadores de Araraquara. Perfeito. Paula, nosso mandato está à sua disposição, a nossa bancada está à sua disposição e a gente vai conversando. Se a gente conseguir, se essa pandemia deixar, eu quero ver se eu consigo dar uma corrida aí em Cubatão antes da eleição para te dar um apoio, tá bom? Ótimo, porque você tem muitos fãs aqui. Tá bom. Vai ser muito bom. Um abraço, obrigada por ter aceito o nosso convite. Fica com Deus. Eu que agradeço. Abraço. Tchau. Tchau. Wow.